convite, né, que atravessou a pandemia, né? O convite era para antes da pandemia, né? Nós tínhamos acertado, né, de estar com os irmãos, com toda essa luta que passamos, não pudemos executar, mas graças a Deus, Deus nos deu, né, novamente, não digo tempos de paz, né, nem de refrigério, porque eles ainda estão no alto, né? Eles ainda virão do nosso Senhor. Mas Deus restaurou a nossa normalidade, as nossas atividades, nós podemos então voltar a nos reunir, a nos encontrar e a ter os nossos estudos. Então é um grande prazer estar com os irmãos, uma alegria muito, muito grande poder vê-los e poder estudar a palavra de Deus com vocês. Quero dar também, né, minha palavra, meus parabéns à iniciativa, né, o esforço de procurar nos preparar na fé, nos diversos desafios, né, que a vida cristã traz para o tempo moderno. Estava olhando os temas, né, que ajudarão mesmo a gente se preparar para enfrentar as grandes demandas que nós temos no século XXI, muito importantes para a igreja, necessárias. Hoje a gente já começa a ver os frutos da destruição teológica na Europa de forma bastante clara, né? Eu sempre me perguntei, né, o que aconteceu com as igrejas da Ásia, né? Tão mencionadas aqui no Novo Testamento, receberam, aí a gente vai fazer, né, as viagens lá, o turismo, a gente não vê nada, né? Está tudo destruído, né? Não tem nem sinal, vestígio, e a gente fica sempre perguntando o que aconteceu para que essas igrejas desaparecessem. E agora a gente está vendo isso acontecer na Europa, né? Primeiro foi as igrejas enfraquecendo, os templos, né, sendo vendidos, né? Na nossa época de seminário, né, Edinaldo, a gente já via essa situação sendo mencionada. Agora a gente vê a sociedade, né, se afastando do cristianismo, os valores cristãos desaparecendo, e esses são os riscos que nós também corremos, né? Deus, graças a Deus, tem mantido e tem sustentado a nossa igreja, mas num mundo conectado como que estamos, estas transformações chegam até nós de forma muito mais rápida, e é muito importante de fato que a gente esteja pronto para lidar com elas, passar isso para os nossos filhos, ajudá-los a enfrentar essas situações que estão diante deles. Então eu espero que esses encontros certamente abençoem a vida dos irmãos ricamente. E aí então, no tema que me foi proposto, a importância do Antigo Testamento para o Novo, eu gostaria de fazê-lo tanto do ponto de vista de defender e de apresentar essa importância, esse valor, mas também eu gostaria, à medida que a gente conversa, dar algumas orientações de como ler, né, e de como nós podemos nos apropriar do Antigo Testamento para a nossa fé atual. Nosso desafio, naquilo que me compete, naquilo que eu tenho trabalhado, é manter a nossa fé uma fé bíblica. E esse não é um desafio muito simples, e eu acredito que o que vamos conversar agora de manhã nos ajude a pensar um pouquinho sobre isso. Porque, às vezes, a gente tem uma fé que é tradicional. Ou seja, nós aprendemos com os nossos pais, nós aprendemos um certo modo de pensar, um certo modo de agir, um certo modo de cultuar, e nós estamos afeitos, defendemos e lutamos por estas coisas. Mas quando nós estamos trabalhando meramente com a tradição, ou com aquilo que nós aprendemos, por mais valioso que isso seja, é necessário entender que a tradição cada vez é mais difícil de passar de uma geração para outra. Os nossos costumes são bem diferentes dos costumes dos nossos filhos. Então, é simples, o modo como a gente brincava, as coisas que a gente buscava, as casas onde a gente morava, tudo isso está mudando. Tá? E mudando porque a sociedade ela muda com bastante rapidez, e cada sociedade
cria os seus próprios valores, princípios e práticas. E se nós não tivermos uma fé bíblica, nós não vamos conseguir transmitir os nossos costumes e tradições para a próxima geração, porque é a palavra de Deus que dura de geração em geração. É ela que tem o poder de ser atemporal e de falar com pessoas que viveram antes e depois de Cristo, como é o caso que vamos estudar aqui, mas falar com pessoas de cada geração. Então, quando a nossa fé for uma fé bíblica, tanto naquilo que entendemos no Antigo, quanto aquilo que entendemos no Novo Testamento, isso sim, pelo poder do Espírito Santo, poderá ser transmitido, poderá ser compartilhado com a próxima geração ou com as gerações que vêm. Talvez não no formato que nós temos hoje. Essa situação é uma situação ainda em aberto, mas certamente com a mesma integridade, com o mesmo padrão doutrinário, com o mesmo padrão teológico. E é isso que eu gostaria então que a gente estivesse pensando enquanto apresento os elementos que eu separei para nós conversarmos hoje. O Reverendo Edinaldo já começou a palestra, né, lembrando-nos do texto de Mateus 22, 29. Era o meu primeiro texto aqui. Por que é que a gente precisa, dentro da informação bíblica, por que é que a gente precisa entender o Antigo Testamento? E aqui Jesus está falando justamente nesse período de transição. Tá? Então aqui eu estou pegando o tema da palestra mais diretamente. Tá? Jesus disse: vocês não entendem o Antigo Testamento, por isso vocês erram. Tá? Ele não tinha essa palavra Antigo Testamento, mas Escrituras, na época de Jesus, era o Antigo Testamento. Então, por que eu tenho que entender o Antigo Testamento? Jesus disse que se eu não entender o Antigo Testamento, eu vou entender errado. E eu vou criar uma série de problemas que nós vamos descrever aqui, que vão distorcer a minha fé. Então, ele se apresenta, ele vai discutir com os saduceus, que se diziam grandes entendedores das Escrituras, e ele diz: sabe qual é o problema de vocês? Vocês estão entendendo as Escrituras erradas. Mas veja a segunda expressão que Jesus usou no texto citado: nem o poder de Deus. Tá? Guardem isso, depois a gente vai organizar isso tematicamente, mas se a gente não conhece o Antigo Testamento, nas palavras de Jesus, nós erramos, nós vamos tomar decisões, criar doutrinas, estabelecer práticas erradas, e nós não vamos conhecer, e nós vamos compreender o poder de Deus. Nós vamos ter uma deficiência naquilo que nós podemos dizer de um atributo divino. Tá? Há vários que estão mencionados, mas Jesus achou importante mencionar este. Um segundo texto base que eu quero que você reflita nessa introdução é o texto de 2 Timóteo 3,15. Minha tradução é Almeida e atualizada, mas eu posso ler com vocês aí na NAA. E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, nós estamos falando desse tempo de transição. Timóteo foi criado diante da instrução do judaísmo do Antigo Testamento. Quando ele conheceu Paulo, quando a sua família, quando o evangelho chegou na sua cidade, ele já era um jovem, já tinha ali alguma idade, inclusive uma idade apropriada para deixar a sua família e viajar com Paulo. Tá? Então ele não era um adolescente exatamente, ele já devia ter ali pelos seus 20 anos talvez, porque ele foi recomendado para fazer parte da equipe de Paulo. Então certamente ele não era uma criança, ele já tinha autonomia para sair de casa. Então ele
conheceu, quando Paulo menciona aqui o que ele conhece desde a infância, é alguma coisa que ele havia aprendido, talvez 20, 15 anos antes de conhecer o Evangelho, antes de saber sobre Jesus. Mas como Paulo menciona esse conhecimento do Antigo Testamento que Timóteo tinha, esse Antigo Testamento pode te tornar sábio para a salvação. Então há uma sabedoria, e não qualquer sabedoria, porque o Antigo Testamento fala bastante de sabedoria, mas uma sabedoria que conduz à vida eterna. Uma sabedoria, como nós vamos ver, baseada no temor do Senhor. Então, essa sabedoria Timóteo recebeu do Antigo Testamento. E Paulo, mesmo tendo informado para ele sobre o Evangelho, mesmo tendo Timóteo já conhecimento da história de Jesus, da sua morte e ressurreição, certo? Mesmo os ensinos de Jesus já estando circulando ali, Paulo diz: lembra daquilo que você aprendeu quando você era criança. Ou seja, Paulo diz assim: olha, agora que nós chegamos no Novo Testamento, você não precisa mais daquilo que sua mãe ensinou, daquilo que a sua avó ensinou, porque eu vou dizer para você o que Jesus disse. Não. Quando Paulo está instruindo Timóteo, ele diz: as Escrituras são aquilo que pode te tornar sábio. Mas olha que coisa interessante que Paulo diz a Timóteo: pela fé em Cristo Jesus. O que o Evangelho traz não é um novo conjunto de verdades que nada tem a ver com o Antigo Testamento. Não, não. Paulo diz: aquilo que você aprendeu é o que nós estamos pregando. Esse era o grande resumo, vamos chamar assim, o grande centro da pregação de Paulo. Ele mostrava nas Escrituras que Jesus era o Cristo. Quando ele vai comparecer lá no julgamento, e a primeira vez lá diante lá em Jerusalém, quando ele faz o seu primeiro testemunho, ele diz: eu estou sendo julgado por causa da fé dos meus pais. Ele não diz assim, ele vai falar sobre isso, mas ele não diz assim: olha, eu conheci Jesus e aí eu abandonei tudo aquilo que meus pais creram. Ele fala de ter abandonado a justiça, certo? O fato de ser fariseu, mas ele diz: a fé dos meus pais é aquilo que eu estou pregando. Então não há uma dissociação entre o Antigo e o Novo Testamento, como muitas vezes a gente costuma fazer. Os próprios escritores do Novo Testamento, o próprio Jesus Cristo estava consciente disso. Lá em Lucas 24, verso 25, ele diz o seguinte, honestos e tardos para crer tudo o que os profetas disseram. Aqueles dois caminheiros de Emaús, que tinham estado com Jesus, viram a crucificação, souberam que as mulheres foram lá no sepulcro e não tinham encontrado ninguém, e estavam voltando para sua casa tristes, por conta de tudo aquilo que tinha acontecido naquele final de semana. E aí então, Jesus chama a atenção e diz: por que vocês não acreditam naquilo que os profetas disseram? Porque faltava-lhes entendimento. É aí que Jesus faz? A partir de Moisés, nos profetas e nos salmos, mostrou para eles aquilo que estava escrito a respeito do Messias. Então, com essas ideias em mente, eu quero trazer para vocês 4 elementos que mostram a importância do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E nesses 4 elementos que vou passar para vocês, mostrar também, como eu disse, elementos que devemos buscar, aprender ou identificar na nossa leitura. Tá? Então, coisas que, por serem importantes, a gente precisa cultivar.
a gente precisa desenvolver. E eu quero chamar com alguns exemplos, mais ou menos aleatórios, né? Eu quero chamar a atenção para vocês dessa questão. 4 elementos, quais são eles? A importância histórica, a importância teológica, a importância hermenêutica e a importância cristocêntrica, ou evangélica, como eu prefiro, mas eu vou usar o termo mais comum, né? Que é cristocêntrico, tá? Histórica, teológica, hermenêutica e cristocêntrica. 4 questões fundamentais para que a gente entenda a importância do Antigo Testamento para o Novo, pensando na nossa condição hoje, tá? Então agora vou trazer para os nossos dias e a partir de agora vamos refletir nessa dimensão. Por que é importante nós termos um conhecimento histórico do Antigo Testamento para que nós nos apropriemos adequadamente do Novo? Tá? A importância histórica é aquela que, para aqueles que cresceram na igreja, acaba sendo a mais difícil de perceber, embora ela seja a mais óbvia, a mais básica. Quem chega à igreja já na idade adulta, percebe essa questão mais claramente. Mas eu tenho trabalhado com a minha igreja e com alguns irmãos e feito alguns treinamentos, e a gente começa a descobrir que mesmo aqueles que estão, né, todo o tempo, né, ou há muito tempo na igreja, por não terem trabalhado conscientemente essa questão histórica, também apresentam alguma dificuldade, alguma deficiência. Por quê? Então, o Novo Testamento, ele é a continuidade de uma história que foi registrada com muitos detalhes no Antigo Testamento. E quando você entra no Novo Testamento para ler, tá? Então agora estamos pensando nós, vamos chegar a pegar a Bíblia e vamos ler, eu vou começar no Novo Testamento, eu imediatamente me deparo com uma série de informações que eu já devia conhecer. Abra Mateus 1:1, certo? Primeira página do Novo Testamento. Tá? Então, quando eu abro a Bíblia, certo? O primeiro versículo diz: genealogia, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Como eu disse, para quem está na igreja desde pequeno, isso não tem novidade nenhuma, mas sim, quem é Davi? Quem é Abraão? Jesus Cristo, eu sei quem é. Né? Alguém pregou o evangelho para mim, certo? Falou que ele é o meu salvador, que ele morreu na cruz, tal. E aí eu resolvi seguir o evangelho. E então agora eu vou começar a ler a Bíblia. Eu abro a Bíblia e eu me deparo no primeiro versículo, com 2 pessoas que eu não sei. Ele não é filho de José e Maria? Você encontrou, né, quando você lê os evangelhos, você encontra as pessoas, inclusive, dizendo isso, né? Ele não é filho de José e Maria? Como é que tem poderes miraculosos? Né? Então, para a gente parece uma coisa simples, mas não é. Por que essas 2 pessoas estão sendo citadas aqui? Certo? Quem é Davi? Quem é Abraão? O que aconteceu com eles? Por que é que eles são citados, mencionados Jesus Cristo? Bom, primeira coisa, eu tenho que entender a história. E se eu for pegar e descobrir somente esses 2 nomes, eu vou ter que ir lá em Gênesis para descobrir quem foi Abraão, o que aconteceu com ele, por que é que o nome dele é mencionado aqui. E eu vou ter que ir lá para o livro de 1 Samuel, né, e 2 Samuel, para entender quem é Davi e o que aconteceu com ele e por que o nome dele está citado aqui em relação a Jesus. No primeiro versículo. Já tenho uma grande tarefa para fazer em casa, né? Tem um monte de coisa para eu aprender sobre esses 2 personagens. E aí eu começo a ler, aparecem outros nomes: Isaac, Jacó, Judá, Tamar. Todos esses nomes são cheios de história. E eu estou na primeira página, não passei do 2º versículo ainda. Né? Bom, se eu estou lendo a Bíblia desde o começo, quando eu cheguei aqui, lógico, eu não tenho todas as informações guardadas, mas eu já estou mais situado.
Davi, Abraão, se você lê o Antigo Testamento, você não tem dúvida de quem seja. Essas genealogias guardam coisas bem interessantes. Vendo, Daniel Santos gosta muito de levantar esses detalhes, né? Pega lá as genealogias de crônicas, esse é parente daquele e tal. Ele tem essa paciência de fazer esse cruzamento histórico e traz informações riquíssimas para nós. Então, quando eu começo com Mateus, encontra isso. Quando eu vou lá para João, eu vou encontrar lá, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, mas Cordeiro de Deus, por que Jesus é um Cordeiro de Deus? Certo? O que isso tem a ver? Então, quando a gente pensa em ler o Novo Testamento sem conhecer a história do Antigo Testamento, a gente tem um grande problema. Eu não vou saber, eu não consigo nem enumerar quantas coisas a gente não vai saber. Não sei o que é Jerusalém, não sei quem, né, por que ela está lá, Jesus Cristo, o que ele faz, profeta Isaías, por que é importante se cumprir o que o profeta disse, né? Em que contexto foi isso, quem é esse povo de Israel. A gente já tem alguma dificuldade na transição entre Antigo e Novo por causa do período interbíblico, né? Então aparece o fariseu, aparece o saduceu, aparece um monte de gente que lá no Antigo Testamento não existia. Agora pensa, se eu não tenho toda essa informação, quantas coisas me faltam? Então, quando eu me aproximo do Novo Testamento, eu tenho que entender que ele vai demandar de mim uma série de informações históricas para o conhecimento básico, para que eu consiga saber lugares, pessoas. Algumas coisas são mais claras no Antigo Testamento, outras mais difíceis de localizar. Aí você vai precisar ali de um dicionário bíblico, você vai precisar ali de uma introdução, você vai precisar de algum material específico, trazendo ali uma geografia, algumas coisas para te ajudarem, mas é importante que eu saiba isso. O Antigo Testamento, a sua leitura em si, é pré-requisito histórico para eu poder ler e compreender o Novo Testamento. Não vou me delongar nos exemplos, porque eu preciso trabalhar os outros que são ainda um pouquinho mais complexos. A segunda relevância é relevância teológica. E o que eu quero dizer com relevância teológica? Eu quero dizer que aqui no capítulo 1 de Mateus é dito que ele vai salvar, ele vai se chamar Jesus, que é o mesmo nome de Josué, mas a gente não vai conseguir enxergar isso, né, pelo português, mas ele vai se chamar Jesus porque ele salvará o seu povo do pecado deles. O que é pecado? E o que é salvar do pecado? Como eu disse, parece simples, mas não é. Eu preciso voltar ao Antigo Testamento, porque Mateus começou já dizendo, ele veio salvar do pecado. O que é pecado? E por que é preciso alguém ser salvo dele? Porque a gente tem uma noção, né, da língua, talvez, a nossa cultura é uma cultura cristã, então pecados são coisas erradas. Então eu geralmente tenho ali uma lista de coisas que eu considero indignas, erradas. Eu tenho uma formação conservadora, eu tenho uma formação familiar, então nós temos ali uma série de elementos que a gente considera certo e errado. E então a gente chama as coisas erradas de pecado. Geralmente, né, na linguagem comum, né, reverendo? Matar, roubar, né? Matar, roubar, alguns fumar, beber, né? Então a gente tem ali uma listinha básica de pecados e que nós combatemos como? Não matando, não roubando, não bebendo, não adulterando. Não é só parar de fazer essas coisas? É só parar de fazer. Ok, dá uma lista, Deus, me dá uma lista de pecados, me diz aí o que é certo e o que é errado, e eu vou, né,
obedecer, porque eu amo o Senhor, eu quero servir a Cristo, eu quero ser um filho de Deus. Me dá uma lista para que eu obedeça e eu coloque a minha vida em ordem. Se você leu o Antigo Testamento, você sabe que Deus deu essa lista. E o que aconteceu uma semana depois? Quase que ele mata o povo inteiro. Porque no primeiro mandamento eles já tinham se desviado lá com um bezerro de ouro. Não passou uma semana. Certo? Então, assim, não é a falta de lista de certo ou errado. Eu não tenho só um problema histórico. Eu não sei o que é certo, eu não sei o que é errado. Eu tenho um problema teológico. Aconteceu alguma coisa que fez com que aquilo que é bom, reto e certo fosse de alguma forma obliterado, fosse coberto por uma força que me coloca longe de Deus, e mesmo quando eu faço aquilo que é certo, eu faço pelo motivo errado. Isso se chama pecado. A descrição de pecado a partir do Antigo Testamento é muito mais complexa. Eu vou encontrar em Isaías Deus dizendo: vocês me trazem sacrifícios, mas têm as suas mãos cheias de sangue. Ou seja, a correção religiosa não é suficiente para me libertar dos pecados. Depois eu vou descobrir que, lendo o Antigo Testamento, nesse tema de pecado, eu vou descobrir que o local, o modo pelo qual o pecado era coberto no Antigo Testamento era através de uma morte substitutiva. Eu precisava levar ali um animal para que pagasse com a sua própria vida pelo pecado que eu cometi. Não era só assim: Deus, eu não vou fazer mais, agora eu sei. Não é assim que as coisas se resolvem. Mas onde eu aprendi isso? Eu aprendi isso no Antigo Testamento, de modo bastante duro, é verdade. Por isso que as pessoas não gostam muito do Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento Jesus é amor, Jesus aceita todo mundo, Jesus dá uma segunda chance para a mulher samaritana, para a mulher adúltera, certo? Não é bem isso que Jesus está fazendo. Se você prestar atenção, você vai ver uma coisa um pouquinho diferente do que ele está fazendo. Mas a gente tem essa impressão, né? Que no Novo Testamento, Deus passou uma borracha e disse: olha pessoal, vamos daqui para frente. Tem até um versículo que diz assim: Deus não levou em conta os pecados anteriormente cometidos, mas agora chama todo homem para que se converta e tenha o perdão dos seus pecados. Opa! Existe sim no Novo Testamento uma coisa que põe para trás e que retira os pecados das pessoas. Mas isso não é vamos começar de novo. Vamos daqui para frente. Alguém teve que morrer. Então, quando eu leio lá em João, o verso equivalente a esse de Mateus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou ler lá João, diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, pelo do mundo inteiro. Então, eu tenho um conceito teológico, eu estou dando o exemplo aqui do pecado, eu tenho um conceito teológico que precisa ser construído. E aí eu volto um pouquinho mais no Antigo Testamento, lá para as primeiras páginas, e se eu tivesse começado a ler desde o princípio, não ia demorar muito para entender que houve um homem criado justo com uma única regra para cumprir: não comer do fruto que Deus havia proibido. Mas este homem não apenas desobedeceu e comeu. Não, esse não é o problema de Gênesis 3. O problema de Gênesis 3 é: vocês acreditam mesmo que vocês vão morrer se comerem desse fruto? É isso que o pecado é. Vocês
acham que Deus quer o melhor para vocês, Ele não quer que você tenha o melhor. Bom, isso é muito importante para os nossos dias hoje, não? Por quê? Porque o que gere, o que governa a mentalidade do século 21 é, o meu corpo, minhas regras, eu sei o que é melhor para mim. Você está discutindo com seu filho adolescente e a resposta dele é: pai, você não entende. Ah, mas não é só com os filhos, não. Você está discutindo com a sua esposa e ela diz: mas você não entende o que eu estou dizendo. Eu sei o que eu preciso, eu sei o que eu quero, é assim que vai ficar bom. Você não me obedece, você não me atende, você não dá aquilo que eu quero. Isto é pecado. O dia em que a humanidade decidiu deixar de viver de acordo com a orientação e a direção de Deus, para viver segundo aquilo que acredita e para viver de acordo com aquilo que está no seu coração. E aí, a diferença em tradição e fé bíblica. Porque se eu acreditar numa coisa boa, eu acho que está tudo certo. Não, eu ainda estou vivendo porque eu acho que é bom vir para a igreja e trazer os meus filhos e criá-los aqui. Quantas vezes já não ouvi: pastor, eu estou numa fase na vida, meus filhos estão crescendo, então eu resolvi vir para a igreja porque eu quero que os meus filhos cresçam num lugar onde a palavra de Deus, onde tem aqui bons costumes, onde tem uma boa direção, e eu tenho certeza que a igreja é este lugar. Isso é muito bom, mas isso não salva ninguém. Livrar dos pecados é algo muito diferente do que criar os filhos num bom lugar. Porque essa descrição é a mesma que eu faço em relação à escola do meu filho, é a mesma em relação ao bairro onde eu moro, em relação a qualquer outra coisa que eu tenho na vida. Não é aquilo que diz: eu descobri que estava no caminho errado. E que há uma outra dimensão de coisas a trabalhar. Mas veja, a história nos mostra essa discussão teológica muito interessante. Mas por que é que eu preciso ser liberto dos meus pecados? Qual é a ameaça? Qual é o problema? Será que um desculpa aí não resolve? Você já leu o Antigo Testamento? Porque se você lê o Antigo Testamento, você vai descobrir que Deus matou um cara só porque ele esticou a mão para que a Arca da Aliança não caísse. Porque Deus tinha dito que ninguém podia tocar naquela arca. Ele não estava mal intencionado não, Uzá não estava mal intencionado não. Ele não era um cara desobediente, arrogante, ele não era um cara que estava tentando fazer viver do jeito dele. Ele era alguém que amava tanto a Deus e tanto a arca do Senhor, que ele não se conteve quando viu que ela estava para cair. Não, mas esse não é o Deus que eu quero servir, não. Esse não é o Deus do Novo Testamento. Não, sim, é esse Deus mesmo, Deus do Novo Testamento. É o Deus que coloca o Filho dele, santo, perfeito, numa cruz. Você acha injusto Uzá morrer porque ele tentou segurar a arca? Para pensar. Quanto mais injusto seria aos seus olhos que o perfeito Filho de Deus que nunca fez nada de errado, fosse pregado e morto numa cruz. É desse Deus que estamos falando. De um Deus que leva tão a sério a questão do pecado, que é capaz de enviar o seu próprio Filho para sofrer a ira deles. Então eu tenho um problema teológico aqui. Eu tenho um problema em relação ao juízo, eu tenho um problema em relação ao fim do mundo, eu tenho um problema em relação à história. Então, a gente está ouvindo aí sobre clima,
a gente está ouvindo sobre aquecimento global, a gente está ouvindo sobre guerra nuclear, né? Agora, né? Teve aquela questão da Ucrânia, voltou, né? O botão vermelho que estava escondido, né, Reverendo Daniel? A gente ouviu bastante sobre esses botões vermelhos, né? Certo? Tinha, né? Nos Estados Unidos tinha um, a Rússia tinha outra, era só eles apertarem que o mundo acabava. Vocês acham que o mundo vai acabar porque o presidente da Rússia resolveu apertar o botão? Você não leu o Antigo Testamento. Não leu. Porque, embora Deus se utilize das movimentações globais e mundiais, a razão pela qual uma cidade, um país, um povo é destruído, não é porque alguém ganancioso resolveu fazer isso ou aquilo, mas porque Deus disse: o limite da sua iniquidade já passou. E então ele vem e derrama a sua ira. Mas ele diz que esta ira, ela está de alguma forma reservada para todos os homens. Então, o meu conceito de pecado, o meu conceito de justiça, o meu conceito de fim de mundo, ele é alterado quando eu leio o Antigo Testamento. E é por isso que algumas pessoas não querem ler o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, ele vai, de fato, a trazer choque, ele vai, de alguma forma, muito clara, muito expressiva, mostrar que os nossos pensamentos, eu gosto sempre desse versículo, não são os pensamentos de Deus. E que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. E aí a versão neotestamentária deste versículo é: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que creem, mas Deus revelou por meio do Espírito. Ou então, numa outra versão, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, como é que eu reconheço que preciso mergulhar num universo teológico diferente quando estou lendo sobre o Evangelho? Estou falando do Evangelho. Quando eu olho para o Antigo Testamento e entendo o problema teológico que foi trazido lá. Não adianta lei, não adianta costumes, não adianta castigos. Deus pode mandar profeta de manhã, de tarde e de noite. Deus pode aparecer numa nuvem. E ainda assim, o homem estará escravizado em relação aos seus pecados, a não ser que alguém venha para livrá-lo dele. Aí, a leitura sobre quem é Jesus, sobre por que Paulo prega o Evangelho, sobre por que Timóteo deve ser alguém que prega a tempo e fora de tempo, porque aquele vizinho que vive tão bem com a sua família, que tem bons valores e costumes, que aceita o seu convite para vir à igreja, por que é que você tem que falar do Evangelho para ele? E mais importante, o que é falar do Evangelho para o seu vizinho? Eu tenho insistido lá com o pessoal da minha igreja, né, que pregar o Evangelho não é convidar as pessoas para virem à igreja. E sim, eu quero que você convide as pessoas para virem à igreja, mas isso não é pregar o Evangelho. O Evangelho não é: venha para a minha igreja e será salvo. Então, a estrutura teológica na qual o Novo Testamento se estabelece, trazendo respostas, cumprindo promessas, completando expectativas, apontando fechamento de destinos, é uma estrutura que se inicia no Novo, no Antigo. E essa relação eu preciso sempre fazer.
Então, nós chegamos ao terceiro elemento, que é o elemento hermenêutico. Agora, ao ter consciência tanto da história quanto do fundamento teológico estabelecido no Antigo Testamento, eu me volto para o Novo Testamento e descubro que ele faz uso largo e irrestrito destas coisas. Que o que me mandou de volta à história não é porque eu sempre acho que a história é importante, mas porque o primeiro versículo cita 2 personagens históricos. O que me mandou de volta a procurar entender a teologia do Antigo Testamento é porque no versículo 21, quando apresenta o nome de Jesus, ele já me faz pensar num conceito que é pecado, ira e justiça de Deus e juízo final. Então, quando o Novo Testamento começa a falar, e ele começa a apresentar as suas peças, ele o faz pressupondo, de alguma forma, ou pequena ou grande, que você conheça o Antigo Testamento, para que você consiga, então, entender do que ele está falando. Porque é importante que Jesus Cristo seja filho de Davi e filho de Abraão. Porque quando você lê o Antigo Testamento, tanto histórica quanto teologicamente, você sabe que Abraão é o pai da fé e que o descendente dele abençoaria todas as famílias da terra. Ah, sim, é Jesus. É lógico que é Jesus. Não preciso gastar tanto tempo com esse versículo. Para mim é evidente isso. Que foi prometido a Davi que um filho dele se assentaria no trono e ali ele reinaria para os séculos dos séculos e ele edificaria a verdadeira casa de Deus. Sim, é Jesus. Não tenho dúvidas. Sim, não tenho mais dúvidas. Agora eu consigo ler e entender. Porque eu conheço a história, porque eu conheço a teologia. Mas a gente precisa caminhar um pouquinho mais. E quando eu falo da importância hermenêutica, porque a gente está apontando que essas coisas que são simples, elas vão sendo complexificadas à medida em que caminhamos. Então, num determinado momento, você conhece esse registro. João Batista está preso, e ele então ouve sobre aquilo que Jesus está fazendo, e falando de João Batista, batizou Jesus, viu o céu aberto, sabia que ele era o filho de Deus, né? Que ele era o verdadeiro filho de Deus. Então, João Batista tinha todas as informações sobre Jesus. E aí ele vê Jesus trabalhando, tal, a gente não sabe exatamente por quê. Eu tenho uma desconfiança nesse sentido, mas ele manda perguntar para Jesus: olha, Jesus, é você mesmo que tinha que vir ou temos que esperar outro? E eu imagino que a desconfiança de João, minha leitura, está no fato de que João dizia que ele vinha para batizar com fogo, com o Espírito Santo e com fogo, que o machado estava na raiz das árvores, né? E que, certo, todo aquele que não produzisse fruto, né, que fosse palha, ia ser lançado na fornalha ardente. Essa era a pregação de João: arrependa-se, porque o fim está chegando. E de repente ele vê Jesus curando, pregando, visitando as cidades, lidando ali, né, só na discussão com os líderes, mas cadê o machado? Cadê a pá? Certo? E o fogo, de onde vem? Então, ok, Jesus, eu acho você legal, bacana e estamos juntos, né? A gente se conhece, mas assim, só me esclarece uma coisa. Vai vir outro? Então, essa é a minha desconfiança. O João Batista não está ali criticando Jesus. Ele está dizendo: Jesus, ok, mas eu estou esperando uma outra coisa aqui. E aí, o que Jesus faz? E aqui entra a riqueza de um conhecimento mais aprofundado do Antigo Testamento. Naquele mesmo momento, diz o texto, Jesus fez muitos milagres, curou enfermos, coxos e assim por diante, né? Então o texto ele menciona ali uma série de curas que Jesus faz, né? Então, olha lá, Mateus 11, versos 4 a 6.
Então Jesus lhes respondeu: Ide anunciar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Olha esse texto e diz, olha, Jesus falou assim, olha, eu tenho poder. Curei cego, curei tal, paralíticos, trouxe mortos. Não, mas não é isso que Jesus está falando, não. Jesus está citando Isaías 33. Isaías, isso, começa no 32, né? Mas basicamente Isaías 35. A partir do verso 4. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Deixa eu ler na versão de vocês aí. O próximo então, o verso 5. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Segue. Os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará. Tá? E aí o texto vai dizer, né, as águas vão correr no ribeiro e assim por diante. Mas olha, certo? Se você conhece Isaías, ok, aqui é mais difícil de você fazer essa relação, certo? Mas, ok, é isso que eu estou dizendo, a importância hermenêutica está aqui. Aqui um comentário bíblico vai te ajudar a fazer isso. João está perguntando, cadê a vingança? Não é? O machado, o fogo, a palha. Cadê a vingança? E aí eles manda dizer, dizei aos desalentados. Aí ele pula a parte da vingança, porque essa era a pergunta que João sabia, né? Como é que eu sei que a vingança veio? Como é que eu sei que a retribuição veio? Ou seja, que era ele mesmo. Então, os cegos verão, os surdos ouvirão, os coxos saltarão. Então, diga para João, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, e o evangelho está sendo pregado. Aqui aí Jesus está citando outros textos lá, Isaías 60 e assim por diante. Mas veja, a resposta, né, de Jesus para João tem um código. E esse código é entendido como? Se eu sei que Isaías 35, 4, 5 e 6 falam sobre esta vingança. João sabia, obviamente, ele era conhecedor do Antigo Testamento e ele era alguém que esperava o Messias, certo? Então, certamente ele conhecia, certamente ele entendeu o código. São João, é isso mesmo, a espada, a vingança, tá tudo, mas veja, o resultado disso já está acontecendo. Então, quando nós lemos, e esse é aqui que eu quero chegar na importância hermenêutica, tá? Dando esse exemplo. Quando eu leio os evangelhos e vejo Jesus curando, vários textos falam de Jesus fazendo curas, né? Uma grande parte deles fazendo milagres, né? E então eu tenho uma igreja evangélica que diz, o evangelho é a gente fazer milagre, o evangelho é cego curando, cego vendo, o evangelho é a prosperidade. Não entendeu o evangelho. Porque os sinais, prodígios e maravilhas não são o evangelho. Eles são uma confirmação. São uma evidência do que o evangelho chegou. O objetivo de Jesus não é curar quantos cegos ele encontrasse.
Ou ressuscitar quantos mortos fosse possível. Olha, eu tenho 3 anos, vamos ver quantos mortos eu consigo ressuscitar nesses 3 anos. Olha, eu tenho 3 anos, vou ver quantos cegos eu consigo fazer ver. Não, não foi isso que Jesus veio fazer. Só que quando eu transformo o Evangelho em uma ferramenta de solução dos meus problemas e das minhas crises, eu estou dizendo isso. E aí, a multidão te procura, Jesus, logo no capítulo 2 de Marcos. Não, eu não vim para curar, eu vim para pregar o Evangelho, vamos para outras cidades. Mas tem muita gente buscando o Evangelho porque ele resolve os meus problemas. Não é isso. Até sim, a resolução de problemas é uma coisa importante, é uma demanda importante, uma prova importante da nossa fé. Mas essa não é a natureza da nossa fé. A natureza da nossa fé é saber quem Jesus é. E aí sim, a resposta à oração, o milagre concedido, a bênção alcançada, até pode confirmar quem Jesus é. Mas Jesus não se torna o meu Salvador porque ele ouviu a minha oração. Ele não se torna o meu Deus porque ele abriu uma porta de emprego. Mas se eu digo só, se Jesus não ouviu minha oração, então não vou mais seguir, vou deixar a igreja. Então eu estou atrás das curas. E o próprio Evangelho de João, também no capítulo 2, diz: muitos creram em Jesus por causa das coisas que ele fazia, os sinais que ele realizava. Mas Jesus não se confiava a eles, porque ele bem conhecia a natureza humana. E várias vezes o Evangelho de João, que trabalha com os sinais, vai lembrar, mas eles estavam entendendo errado. Eles estavam mais preocupados com os benefícios do que em reconhecer o seu Salvador. Então, uma fé contemporânea precisa entender o que foi prometido. E o que foi prometido não está no novo, porque o que está no novo é o cumprimento da promessa. Eu tenho que voltar lá no antigo e entender o que estava sendo prometido, porque aí sim, entendendo o que foi prometido, eu vou olhar para o novo e dizer: está cumprindo a profecia de Isaías. Mateus fez isso o tempo todo. Ele nasceu aqui por causa dessa profecia. Ele teve essas 30 moedas, foi por causa daquela profecia. Então, eu vou olhar para o Antigo Testamento. Vai nos ajudar, ler o Antigo Testamento nesse aspecto, vai nos ajudar também em algumas demandas que a gente sofre. É muito comum as pessoas nos questionarem, dizendo: onde é que estava Deus quando isso aconteceu? Onde é que estava Deus quando aquilo aconteceu? Você crê em Deus, né? E você não... E você está vivendo essa dificuldade. Bom, essas demandas estão aos montes no Antigo Testamento, não estão? No Salmo, eles dizem, né? E dizem: o teu Deus onde está? Salmo 22, né? Uma súcia me cerca e diz, né? Deus o abandonou, não liga mais para ele. A mulher de Jó: você mantém a sua integridade, abandona Deus e morre. A gente recebe demandas que não são atuais, não são do século 21, não. A gente recebe demandas que 1000 anos antes de Jesus, 2000 anos antes de Jesus, já eram feitas. Cadê o seu Deus? Cadê a resposta? Cadê a solução? E às vezes a gente sucumbe, né? A gente diz: é verdade, eu não tenho uma resposta para isso. Mas aí eu olho para o Novo Testamento e vejo que Jó, Davi, Abraão, Jeremias não recuaram, porque eles olhavam firmemente para aquele que subiu na cruz e disseram para ele: se tu és o Filho de Deus, desce.
Salva-te a ti mesmo. Ele clama por Elias. Vamos ver se se Elias vem para libertá-lo. E ele não desceu, embora pudesse. Porque sim, Jó não tinha o que fazer. Ele tinha que manter a sua confiança em Deus, brigou, reclamou, certo? Pediu audiência lá no tribunal divino, certo? Passou uma vergonha enorme diante de Deus, né? Porque Deus falou assim, tudo bem, Jó, vamos conversar. O que você tem para me dizer? Onde você estava quando isso aconteceu? Onde você estava com aquilo? Não, Deus, é melhor ficar quieto mesmo, certo? Entendi, deixa aqui, vou ficar quietinho, certo? Falei demais já. Mas Jesus, ele podia descer da cruz. Ele podia salvar a si mesmo. Ele podia transformar pedras em pães. Ele podia pular do pináculo e ninguém, certo? E ele não sofreria nenhum dano. Mas ele não fez nenhuma dessas coisas por quê? Porque ele queria obedecer e servir a Deus. A compreensão do que está acontecendo no Novo Testamento não é apenas a questão de eu saber o que aconteceu aqui, o que aconteceu ali, onde Paulo foi, o que Paulo pregou, mas por que essas coisas estão acontecendo? Por que é em Antioquia que eles são chamados pela primeira vez cristãos? E porque lá em Antioquia, neste lugar onde não pregam apenas aos judeus, mas também pregam a gregos, por que de lá Deus separa Paulo e Barnabé para a obra que eles têm estabelecido? Por que este lugar? Por que Antioquia está sendo chamada assim? Onde fica essa tal Antioquia? Veja, compreender tudo isso é entender o que o Antigo Testamento está dizendo sobre as nações. Você sabia que esse lugar de Antioquia é mais ou menos na mesma região de onde veio Jezabel? E mais ou menos na mesma região onde Elias foi lá e trouxe pão para a mulher, para aquela viúva, né? A farinha e o azeite lá que se multiplicou, tá? Aquela região do norte da Síria subindo ali. Então veja, relações que a gente, às vezes, né, a gente, à medida que a gente vai estudando, a gente vai pesquisando, a gente vai descobrindo até para além daquilo que está ali na superfície, mas eu tenho uma informação dada, Antioquia da Síria. Se eu li o Antigo Testamento, eu já ouvi falar da Síria muitas vezes. E aí não é só uma questão histórica nem teológica, é uma questão hermenêutica. Por que a Síria? Podia ser qualquer lugar a base de Paulo. Por que a Síria? Porque havia dados, códigos, valores culturais. A gente quer ver um mais simples que a gente tem? A mulher samaritana. Por que lá em Samaria Jesus discute a verdadeira adoração? Ele podia discutir a verdadeira adoração em qualquer lugar, não? Por que lá em Samaria é que se discute a verdadeira adoração? Porque ali havia um templo, um culto paralelo a Israel, formado lá na época de Neemias, de Esdras, né? Por Sambalá, por aqueles inimigos que não estavam ali cultuando em relação ao templo. Lembra aquela disputa lá de Esdras, Neemias? Então, aquelas são as pessoas que moravam naquele lugar. Daquelas pessoas que a mulher samaritana descende. Então, veja todos esses elementos. E agora eu quero trazer o último para a gente completar. O que eu chamo de evangélico ou cristológico. Eu preciso, então, por conta de todos esses elementos, compreender o que o Antigo Testamento fala do Redentor. Para que eu possa, então, reconhecer a redenção no Novo Testamento. Sabe aquelas pessoas que dizem que Jesus é um mártir? É porque ela não leu o Antigo Testamento.
Porque o conceito de Marte, sim, que é aplicável aos apóstolos, de alguma forma, jamais poderia ser aplicado a Jesus. Porque o conceito que o Antigo Testamento traz, seja em relação à vitória, ou seja em relação à morte, ao pecado, é o de substituição. É aquele que toma o nosso lugar. Ele não é apenas um exemplo, ele é o agente da redenção. E de onde eu tirei esse conceito de agente da redenção? Eu tirei do Antigo Testamento. Noé tem que construir uma arca. Se Noé não constrói uma arca, ele, sua família e toda a humanidade de animais morreriam. Então não é assim, olha, vou deixar aqui um exemplo, quem quiser constrói a sua arca. Quando a gente fala de mar, a gente está falando isso, assim, olha, Noé construiu uma arca, e se outros tivessem ouvido a pregação dele, teriam construído as suas arcas também, e eles teriam sido libertos do dilúvio. Não! A única arca que poderia libertar do dilúvio era aquela. E se alguém tivesse ouvido a pregação de Noé, teria entrado na arca com ele. E não apenas visto, olha, é uma boa ideia, próxima vez que tiver um dilúvio eu vou construir uma arca. Moisés, alguém poderia sair do Egito se não fosse atrás de Moisés? O próprio Moisés está tentando, Deus fala, Deus manda outro, eu não tenho dificuldade. Moisés está crendo todo aquele caso. Não, Moisés, é você que vai. Posso até mandar Arão para te ajudar, mas é você que vai tirar. Arão atrapalhou mais do que ajudou, mas tudo bem, certo? Você que vai tirar o meu povo. É o agente da redenção, não é assim, pessoal? Existe um Deus que, se você acreditar nele, você pode ir lá em Horebe, você pode cultuar. Não. Josué, Davi, nenhum deles foi mártir. Nenhum deles. Se chamaria, vamos forçar um pouquinho, acho que dá um tempinho aqui, já vou terminar. Sansão de mártir? Sansão deu sua vida, né? Ele foi lá, fez aquela bagunça toda, mas era a vontade de Deus. Aí no final, né, ele estava ali cego, se juntou lá nas duas colunas, né? E aí Deus devolveu a força para ele, ele derrubou, né, o telhado lá em cima dos filisteus, matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida, diz o texto. E aí ele promoveu uma grande libertação? Não. Os filisteus continuaram a perseguir Israel. Sansão deu a sua vida, mas isso não libertou Israel. O conceito de Marte não existe no Antigo Testamento. Mas a gente assume por quê? Para nós existe. Para nossa cultura existe. Não, ele é o nosso substituto. Ele é o nosso representante. Ele é aquele que nos conduz a Deus, a figura do pastor, a figura do rei e tantas coisas mais. O que é o sacrifício? Sacrifício pela culpa, sacrifício pelo pecado, sacrifício de gratidão. O que é de fato cumprir a lei? Você ouviu o que foi dito, não matarás, mas eu digo para você, se no seu coração você falar mal e pensar mal do seu irmão, você já pecou, e você já tem uma dívida. Então, quando eu tomo consciência que o Novo Testamento me apresenta Jesus Cristo, eu só vou poder de fato conhecê-lo se eu tiver o conhecimento histórico, o conhecimento teológico, o conhecimento hermenêutico que o Antigo Testamento traz para mim. E esse movimento de balanço que a gente deve fazer é a melhor forma de a gente alcançar isso. Leia o Antigo, leia o Novo, leia o Novo, leia o Antigo. Faça as relações,
faça os vínculos, marque onde o Novo Testamento faz alusão ao Antigo. Esse mapa está aqui, como eu fiz para você. Para e vê aqui. Ah, ele é filho de Abraão. Deixa eu lá ver Abraão. Ah, ele é filho de Davi. Deixa eu lá ver Davi. Ah, mencionou Judá. Tá? Isso aqui é para aquilo que foi dito pelo profeta Isaías. Ah, então é isso que Isaías disse. Tem alguns lugares a gente não vai conseguir fazer, porque o autor do Antigo Testamento estava tão seguro que todo mundo sabia que ele não, nem se preocupou em fazer uma menção muito direta, muito clara. Mas esse balanço vai nos dar aquilo que eu propus a vocês no início, uma fé bíblica. Uma fé que é baseada na informação e é uma fé que é baseada na instrução que vem das Escrituras. E isso é transmissível de geração em geração. Para que nós não cometamos erros, para que nós conheçamos o poder de Deus, para que nós nos tornemos sábios para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça nesse grande desafio de servir e proclamar o Evangelho para o nosso tempo. Sim, claro. Irmãos, para não perdermos o costume, podemos abrir espaço para algumas perguntas a respeito desta teologia bíblica que foi falada aqui hoje, tão importante. Eu fiquei assim encantado como que a boa teologia é um refrigério para a alma, para o coração, não é? Se tiver alguma pergunta, João. Obrigado, pastor. Olá, prazer, João.